Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao 37º episódio do Papo 67, o seu podcast de Três Lagoas para o mundo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por estar conosco aqui, sempre todas as terças-feiras, acompanhando, os nossos bate-papos. E hoje vai ser um bate-papo muito especial. Estou recebendo aqui a Nadir Vilalva, presidente da AFADA, Associação Fazendo a Diferença no Autismo de Três Lagoas. Nadir, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nossa, eu que agradeço em nome de todos os autistas, que eu nada mais sou do que mais uma mãe, que fala em nome deles, que dá voz aos autistas. E eu estou nessa presidente da associação até o ano que vem, se Deus quiser. E a gente está numa luta que tem tido crescimento, e nós estamos muito felizes com isso. E eu já quero começar justamente te parabenizando, porque nesses quase 7 anos de Três Lagoas eu acompanho a AFADA quase que desde o início. É isso que eu ia te falar. Eu lembro quando começaram os primeiros movimentos ali para a criação da instituição, e nesse tempo todo aí que eu estou em Três Lagoas, eu vejo realmente a associação crescendo, a instituição ajudando cada vez mais pessoas. E nós saímos agora de um mês de conscientização, né, Nadir? Isso foi. Em julho é o mês de conscientização do autismo. E a gente sai sempre assim. Foi um dos nossos objetivos que a gente conseguiu, assim... conseguiu fazer acontecer, foi levar informação, E o outro objetivo nosso que a gente fala é levar o amor para a família, porque quando a gente recebe assim o diagnóstico é um pouco impactante, E aí são esses dois objetivos que a gente vem conseguindo trazer até aqui. Você sabe que eu acho que se a gente contar a história da AFADA, a gente vai conseguir contar a história, a gente vai conseguir integralizar muito sobre o autismo e principalmente sobre as situações vivenciadas lá. Vamos contar então como é que surgiu a oportunidade, que eu sei que é um sonho muito grande seu, é um sonho muito grande das mães, dos pais, das pessoas que estão envolvidas na instituição. Como é que surgiu, Nadir? É que na verdade é um sonho que a gente nem sabia que existia, Teve uma mãe, a Solange, mãe da Gabriela. É uma mãe, ela assim, você olha para ela, uma mãe, ela é uma japonesa, até ela voltou para o Japão agora há pouco tempo. Ela trouxe uma palestra da Anita Brito. Hoje a Anita Brito é a mãe do Nicolas Brito, autora do livro, e o Nicolas é o coautor também do livro Meu Filho Era Autista, E hoje ele já nós trouxemos eles novamente agora, O Nicolas, ele já é autor de outros livros. A Anita Brito agora ela já é doutora na área de neurociência, na área do autismo. E na época ela trouxe essa família, que estava começando a fazer palestra na área do autismo. E aí a gente se conheceu. A partir daquele momento a gente se juntou num grupo de WhatsApp. E aí nós trouxemos uma outra palestra, mas aí já várias mães. Até esses dias a gente fez um agradecimento para ela antes dela ir embora, e a gente falando, nossa, a gente tem que se juntar em um monte para fazer alguma coisa, e ela sozinha, quietinha, com aquele jeitinho dela, assim, ela fez e aconteceu. E a partir daí a gente fez uma outra palestra com 5 palestrantes, tivemos mais de 200 pessoas de participação. Nessa ocasião a gente teve mais, não só mais famílias, mas mais profissionais também interessados, principalmente da área de educação e alguns da saúde também. E a partir daí a gente foi aumentando. A gente tinha vários objetivos, mas o que a gente pensou que a gente conseguiria? Sempre levar informação, que era uma coisa que a gente via uma carência muito grande, e levar amor às famílias. Aí a gente começou a trazer palestras, cursos, e aí aconteceu um fato com uma mãe que foi maltratada no comércio aqui em Três Lagoas. Ela com o filho grande, o que acontece? Às vezes ele está com o filho grande, mas a pessoa, ela está com o filho aqui. A outra pessoa, ela não tem ideia de que, primeiro, que a criança grande está pesando, e segundo, que ela não tem ideia que se ela soltar aquilo ali, ela já não faz mais nada. Às vezes ela não faz mais a compra, ela não paga, ela estava pagando uma conta. Ela não consegue mais pagar a conta nem nada. Ela pediu para falar com o gerente e tal. E as outras pessoas reclamando, tipo, colocou o filho enorme no colo só para falar que quer. E ela mostrou laudo na época, mas ela não conseguiu ser atendida, foi embora chorando. E a gente tinha um grupo, E aí todas se doeram. E aí a gente falou, então vamos fazer uma caminhada, porque a comércio também precisa saber que os autistas existem, a gente precisa levar essa informação. E esse ano a gente teve a 5ª caminhada,
a gente foi fazendo essa caminhada. Então, nessa caminhada é o momento que a gente consegue juntar mais as famílias. Aí nas palestras, nos cursos, tem familiares, mas mais são profissionais mesmo que eu falo que vem pelo amor. Nós fomos assim, entre aspas, pela dor, porque hoje eu amo assim, o autismo, não posso falar nada de dor, né? Assim, o autismo tem um lado muito difícil, né? Tem umas mães que têm nível 2, nível 3, que é muito mais difícil, né? Que eu falo até que o nível 1. Mas eu não consigo falar nada assim muito ruim, porque até os nível 2 e 3, gente, eles são crianças grandes, sabe? É muito gostoso, eles são amorosos, eles são bravos também. Você fala não para ele zanga, não pode falar não, né? Mas a gente vai ensinando eles a receberem ou não. Mas eles são muito amorosos, assim, com a gente. Beija. É muito gostoso. Eu amo o autismo. Né? As crianças, assim, crianças grandes também, né? Bom, então começou com um momento ali de apoio mútuo, em que vocês perceberam que tinha ali uma amiga, uma colega de vocês passando por dificuldades e resolveram formar a associação. Exato. Isso há quanto tempo já, Nadir? Já tem 8 anos, mais ou menos. 8 anos. Foi mais ou menos em 2015 que a gente começou a se juntar. E, na verdade, assim, eu falo que hoje é uma reciprocidade o que a gente faz, porque a gente recebeu muito ajuda. Se eu falasse para você e você perguntar para a vice-presidente, perguntar para a primeira secretária, perguntar para as outras que assim, fazem parte assim, lá do começo, a gente fala que 90% de todo conhecimento e de toda ajuda, principalmente, de toda a evolução que a gente conseguiu nos nossos filhos, foi através das outras mães. Porque aí a gente foi trazendo conhecimento. A gente foi trazendo conhecimento mútuo. E tem aquelas mães que estudam, que leem. Hoje eu já estou nessa vibe agora, né? Estou gostando, né? Mas antes, no começo, tinha as mães que estudavam e a gente falava, e tal coisa. Aí a mãe falava, não, faz isso, ou vai em tal lugar que você pesquisa não sei o quê. E aí a gente foi aprendendo e isso, nossa, fez uma ajuda assim, mais de 90% dos nossos filhos. Muita gente, eu acho que seria a pergunta mais indicada a fazer para a gente começar esse bate-papo. O que é o autismo? Porque tem muita gente que não sabe ou às vezes tem uma ideia errada disso. O que vem a ser o autismo? Acho que nada melhor do que perguntar isso para você, né, Nadir? Então, o autismo na prática, a gente tem que pensar em 3 questões. Uma é a questão da comunicação. Aí a gente fala assim, não, mas ele fala, porque tem os autistas não verbais e tem os verbais. E aí você fala assim, não, sempre falou, sempre conversou e tal, mas do assunto que ele quer, só do que ele quer. E isso não é comunicação, porque eles têm um certo hiperfoco. Né? Então, eles gostam de determinados assuntos e eles falam de determinados assuntos. Mas aí você pensa que ele se comunica, porque se você perguntar onde você mora, qual que é o nome da sua mãe, qualquer tipo de coisa, você perguntar para ele, ele vai te responder, porque ele tem uma inteligência preservada, né? Certo. A não ser que ele tenha uma deficiência intelectual associada, que ele tem N comorbidades que vêm junto. E né? É comum essa deficiência? É comum outras comorbidades. A deficiência intelectual, aí você já vai para o nível 3, né, de autismo, porque aí você já vê um nível de dependência muito maior. Mas a comunicação. Então, a gente sempre atentar que essa comunicação não é falar, é comunicar, ter um interlocutor, ele querer ouvir. E aí já interfere Os níveis vão de 1 até quanto? A 3. De 1 a 3. Antigamente, até pouco tempo, até antes da última normatização, era leve, moderado e severo. Agora se usa 1, 2 e 3. Né? A gente está sempre amenizando a forma para não ser uma coisa pejorativa, para não... Né? E aí, o segundo quesito é a questão da interação social. E aí Aí ele fala, não, mas gente, ele chega na escola, ele fala com o porteiro, ele é amigo da diretora, ele conversa com a coordenadora, quer dizer... Tá, mas e o coleguinha da sala dele? Ele tem amigo da sala dele? Tem amigo que vai na casa dele? Ele vai na casa do amiguinho? Ele tem essa troca? A maioria deles não, entendeu? Às vezes, um ou outro tem 2 amiguinhos, entendeu? Mas é muito restrita a questão da amizade. Até porque, como ele só fala dos mesmos assuntos, a outra criança ela vai aceitar falar do mesmo assunto 1, 2 dias, 3 dias. No outro dia ele quer ser ouvido, ele quer falar de outra coisa, ele quer jogar bola, ele não quer ficar conversando sobre dinossauro, vamos dizer assim. E o terceiro, que falam muito da questão... falam muito das estereotipias, mas as estereotipias, elas só têm, em média, 20%, que é a questão de você ter os flaps, entendeu? Mas você pode ver essas diferenças que a gente fala de
são assim, manias, são muito apegados. Comportamentos muito repetitivos. São diferenças né? comportamentais, exatamente. Uhum. E aí, repetitivos, se você sair da rotina, ele se desestabiliza, pode entrar numa crise ou não, ou ele fica mal, bravo, né? Fica mal o dia todo, só porque não acordou na hora que ele tinha que acordar, e já o dia todo fica comprometido. Você muda a rotina que ele está acostumado a ter. Ou pode ser também restrição alimentar. Então, crianças que comem só determinadas coisas. Por exemplo, tem uma filha de uma membro nossa da diretoria que só come... a gente fala, nossa, ela come pipoca, frango desfiado, mas ela gosta muito de brigadeiro. Ainda bem que ela foi para um lado bom da culinária. Né? Pois é, mas aí ela... Só coisas gostosas, né? Aí tem a área nutricional, né, que você vai entrando para você inserir outros alimentos. Porque isso pode ser uma restrição de cheiro, de cor, ou de textura, né? Que a gente faz essas questões sensoriais. Que essas questões sensoriais é que são realmente, acho que a maioria do que os autistas sentem. Então, não são as estereotipias, são mais as diferenças sensoriais. Nadir, mas o autismo, ele está classificado como uma doença? Ele é uma doença? Ele é um transtorno. É um transtorno. Fala um transtorno. E existe uma diferença muito grande entre doença e transtorno. Acho que é importante a gente explicar isso também, né? Porque a doença tem cura, né? Tem doenças que têm cura, né? O transtorno é como se fosse uma diferença. E fala espectro, porque é muito diferente um do outro, né? Eu lembro que quando a gente foi diagnosticar, antes de conseguir o diagnóstico do meu filho, eu falei, primeira vez que falaram para nós, eu falei pro meu esposo, vamos na PAI, né? Entendeu? Vamos na PAI. Se ele tem alguma coisa, se ele tem uma deficiência, então vamos na PAI. Aí chegou na PAI, trouxeram 2 outros autistas para nós. E aí a gente saiu de lá e como a gente está na negação, meu esposo falou, viu, não tem nada a ver com o nosso filho. Realmente não tinha nada a ver, porque cada autista é de um jeito, né? Então tem muitas diferenças. Eles são parecidos, mas tem muitas diferenças, né? Então por isso o transtorno do espectro autista, né? Hoje chama assim, né? E dentro desse espectro, como é chamado, existe uma infinidade de comportamentos ou uma infinidade de deficiências até. Né? É que eu fico medindo se eu posso chamar... Né? Eu não quero cometer aqui nenhuma injustiça ou cometer um erro, né? Mas a gente pode chamar então de deficiência, quando a pessoa tem algum grau de autismo ou algum dessas deficiências dentro do espectro, é uma deficiência. Na verdade ele é uma deficiência, na literatura ele é uma deficiência normal. Assim, talvez quem for autista talvez não goste que fale dessa forma obviamente. Ou não, até porque eles têm uma inteligência preservada, né? Se eles não tiverem, como eu te falei, alguma outra deficiência associada. Mas eles são caracterizados como uma deficiência porque eles têm dificuldades em alguns aspectos. E em outros eles têm facilidades, né? Às vezes, né? Que eu falo assim, a questão de alguns hiperfoco às vezes ajuda, né? Tem uns que leem muito, que adoram ler. Nossa, daí fica, né? Fica ótimo, né? Hiperfoco em leitura, né? Conhecendo o mundo, né? Hiperfoco em leitura é muito bom. E aí acaba tendo essa compensação, né? Sim. Mas tem dificuldades. Isso não tem como, né? Bem, aí dentro do espectro autista, então, a gente tem, por exemplo, diversas possibilidades. Por exemplo, o TDAH é uma doença, é uma síndrome ou é uma coisa dentro desse espectro autista? Então, é uma deficiência que também faz parte do espectro autista? Ele está muito associado. Se você pensar no maior número de comorbidades que a gente fala associados ao autismo, o TDAH tá. Então o TDAH ele entra nesse espectro. Habilidade. Como que é? Transtorno. Transtorno de habilidades especiais. Não, hiperatividade. Agora me deu um branco. Que é a branco. pessoa que tem ali, né, uma dificuldade, por exemplo, em ficar parado. Ele está sempre em movimento, está sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não consegue parar, não consegue se ater. Um pensamento muito rápido, né? Hiperatividade e você conseguir focar, né? Eu citei esse, mas tem vários, né, Nadir? A gente sabe que tem vários, então, desses comportamentos, né? Mas o TDAH eu acho que é muito frequente. Déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Transtorno de déficit de atenção. É um outro transtorno, né? Déficit de atenção e hiperatividade. E porque é difícil ter atenção e não para um minuto, né? E assim, quando eles são pequenos...
Por exemplo, assim, eu cito muito assim o exemplo do meu, porque eu vejo assim, e quando ele era pequeno, ele era muito hiperativo. Eu não sei se ele tinha hiperatividade. Quando eu fui diagnosticá-lo pela primeira vez, a neuro falou assim, olha, para ele ter hiperatividade, ele tinha que ter 6 quesitos. Ele tem 5, então não posso classificá-lo como hiperativo. Mas ele não parava. Eu chorava, eu falo que eu ficava igual goleira nas festas, ficava, né? Não parava, né? Porque você fica o tempo inteiro. Porque quando é pequenininho, não anda direito, né? Você não vai muito, mas aí ele vai crescendo, anda, corre, sobe, desce, e eles não têm noção do perigo, né? Esse que é a questão. Eles não têm noção do perigo. Nenhuma, né? O que eles veem no filme, eles acham que pode fazer. Que né? é possível ser feito. Tem uma questão que é muito importante, que aí fala assim, não, meu filho fala, ele repete o que você fala. Você fala assim, quer água? Água. Você quer bolo? Bolo. Você quer comer? Comer. Aí ele está na ecolalia, na verdade. Ele está repetindo o que as pessoas falam. Ou ele repete cenas de filmes, né? De desenhos, entendeu? E aí as pessoas falam, não, mas ele fala, não tem nada, não, ele fala. Não, mas aí às vezes é uma ecolalia, né? Em algumas crianças também tem presente. O meu teve também. E aquelas crianças que têm dificuldade de falar, que falam errado, isso tem alguma coisa a ver também? Tem também, que pode ter essa dificuldade, porque aí existe uma dificuldade motora também, que pode existir. E aí, por exemplo, as fonoaudiólogas, elas vão trabalhar as diferentes necessidades, né? Quando é essa dificuldade de comunicação, eles vão trabalhar a linguagem, né? Mas quando é essa dificuldade motora, ela tem um nome também, que eu nunca lembro de nada, né? Ela trabalha especificamente nisso, né? Pô, Nadir, eu acho que é muito importante os pais ou responsáveis ficarem atentos aos sinais, né, que os filhos apresentam, principalmente quando crianças, quando menores, quando pequenos, né? Até para tomar alguma providência no sentido de procurar ajuda o quanto antes. Porque eu imagino que no caso de vocês, que tiveram essa ideia maravilhosa de juntar as forças aqui em Três Lagoas e criar essa instituição tão abençoada que é a AFADA, antes disso foi um rolê, né? Vocês sofreram bastante, né? Muito. Então hoje, por exemplo, com informação, a gente sabe que informação salva, principalmente no autismo, porque hoje você já consegue entender qual que é o comportamento que seu filho vai ter, você sabe como procurar ajuda, que tipo de ajuda pode ser buscada, né? Coisa que às vezes, enquanto pais, enquanto ali responsáveis, se você não tem essas informações, fica tudo muito mais complicado, não é mesmo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são esses sinais, então, que os pais ou responsáveis devem ficar atentos, principalmente quando a criança está naquela primeira infância ou quando ela está dando os primeiros sinais do autismo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que estar é com uma mente aberta, entendeu? É muito mais fácil a gente receber um laudo de hiperatividade do que de autismo. E a gente prefere muito mais isso. E existe muita falta de conhecimento. Não só entre as pessoas comuns, mas também entre a área de saúde. Porque o autismo ele é uma coisa muito antiga, na verdade. Só que ele era antiga dentro de casa, lá no último quarto, porque era escondido, porque não era divulgado. E existem pessoas autistas entre nós que a gente tem aquele louquinho lá, né? Porque não foi tratado e também não foi entendido, na verdade, né? E então existe essa falta de conhecimento geral. Só que a gente precisa estar atento à questão, como eu te falei, a comunicação. A ecolalia, repetir só o que eu falo, repetir só o que os outros falam. A questão de ele ter amiguinhos da mesma idade. Porque às vezes você fala assim, não, ele está brincando, está todo mundo brincando junto, mas ele está num canto, só ele brincando com o outro e os outros brincando aqui no canto de cá. Eu gosto muito de citar exemplos, né? Por exemplo, acontecia na escola, meu filho, a professora falava assim, tá todo mundo, eu tô contando uma historinha aqui, a gente não sabia o que ele tinha, né? Eu tô contando uma historinha aqui, tá todas as crianças ouvindo a historinha, ele tá lá embaixo da mesa gritando. Então, eu não sei, ele quer chamar mais atenção do que a gente não tinha nem ideia do que era aquilo, né? E às vezes eu chegava na escola e ele tava lá, ele só brincava embaixo do escorregador, ali era o lugarzinho dele. E aquilo às vezes me dava uma tristeza, mas aí eu pensava assim, nós somos, e aqui em Três Lagoas existe muito isso,
Só tô aqui em Três Lagoas, só tá eu, meu esposo e meu filho. Então, como a gente é só nós três, então eu acho que ele também acostumou a ficar sozinho e acaba que é isso. E não é isso. Na verdade, tinha alguma coisa ali. Ele já estava dando sinais ali, né? Aí tem aquelas questões de brincar diferente, que é uma coisa muito importante, que a gente fala, brincar de carrinho. Não, ele fica rodando a roda, ou ele fica colocando um carrinho atrás do outro. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, não, meu irmão... Ele já tem 60 anos, essa pessoa, né? E aí descobriu o autismo no filho, aí os irmãos falaram, nossa, mas assim, tipo assim, a gente tava brincando de rolemã, de bicicleta, tava todo mundo subindo em árvore, ele tava lá colocando uns pedacinhos de madeira em cima dos carrinhos. Aí agora começa a se analisar isso, entendeu? Mas assim, ele conseguiu seguir a vida, hoje ele é um engenheiro, entendeu? Então se casou, constituiu uma família. E o autismo ele passa a ser tipo um transtorno quando realmente você precisa de ajuda para ir para frente, entendeu? E aí quanto mais ajuda esse suporte receber, menos dificuldades você vai ter. É muito, eu falo assim que é muito difícil a questão assim que eu falo, o principal primeiro problema é a não aceitação da família. Às vezes a gente não quer ver. Só que o ver é melhor, por quê? Porque você consegue ajudar seu filho. Eu não quero ver porque eu não quero... Assim, a gente tem, ideologicamente, você quer um filho perfeito. E aí ele vem diferente. E aí você nega aquilo. Mas quem mais sofre é a criança. A família sofre, continua sofrendo, continua negando, porque as pessoas falam, os familiares apontam, a escola manda bilhete, a escola chama para conversar, e você sempre na negação. Então, assim, gera um sofrimento maior. A aceitação, não. Quando você aceita, você sabe o que fazer. É uma outra luta? É uma luta constante, mas você sabe como lutar, entendeu? É muito melhor. Então, você tem que estar sempre atento a essas coisas, a comunicação e a fala. Você é uma prova viva de que é possível conviver perfeitamente com um filho que tem o autismo, né? É linda a relação que você tem com seu filho e isso é inspirador até pra gente que acompanha a sua história. Como que é conviver com um autista? Como deve ser conviver com um autista, então? De que maneira que as pessoas que de repente percebam isso em casa ou têm um filho efetivamente diagnosticado devem agir? Então, mas eu vou te falar assim, às vezes as pessoas, até eu sou discriminada porque às vezes fala assim, não, mas seu filho é leve, para você é fácil. O pessoal às vezes fala assim, né, alguns pais às vezes falam. Gente, eu não posso, como eu falei assim, eu amo autismo, através do meu filho eu conheci um mundo muito grande, muito amplo, muitas pessoas, a gente se aproxima de outras pessoas através do autismo, então assim, foi um mundo que se abriu para mim e que eu amo falar de autismo, eu amo ler, eu amo ver vídeos, eu amo tudo sobre autismo, eu amo mesmo, eu me encontrei, quando a gente falou do início da fada, eu tinha uma fala que meu esposo falava assim, nossa, você precisa saber o que você gosta, porque a mulher, ela é muito mais mãe, esposa, família do que ela mesma. Então ela sempre se deixa para depois e a gente está sempre se deixando para depois e aí chega um momento que você precisa. E aí meu esposo falava, você tem que achar alguma coisa que você goste. E quando eu encontrei essas mães, e isso aconteceu com elas também, a gente se amou, a gente se encontrou e a gente se ama mesmo, a gente fala que a gente se ama e é muito gostoso isso. Aí eu posso te falar assim, eu vou te falar da nossa vice-presidente, a Neide, que assim, brilha meu olho, brilha os nossos olhos, das outras mães também. O Henrique, ele é um autista nível 3, ele fala com os olhos com ela. O Henrique é o filho dela. E ele tem 18 anos e assim, ela fala com o amor dele que você precisa ver. Então assim, para mim é fácil... Não é fácil para ela, mas existe o amor, gente, de filho que é muito maior e você não vai diminuir em nada. E até porque, assim, eu falo que o sonho da gente é que o filho nunca cresça, né? E os autistas nível 3, eles são crianças grandes. E aí o amor é sempre aquele amor. Independente do nível, os autistas eles são 8 ou 80, mais ou menos assim. Quando você fala não para ele zanga. Ele se aborrece, ele não recebe bem o não. Só que você tem que desde pequenininho falando não. E aí, mas eles, ao mesmo tempo, eles são extremamente amorosos, entendeu? Extremamente amorosos. Eu lembro que o meu esposo tinha um sócio que ele não tinha nem filho, nem afinidade com criança.
E aí meu filho falava, nossa, mas o tio Leandro. Aí eu falava, mas gente, que amor é esse? Aí, depois de muitos anos eu fui descobrir que era ele que fazia o churrasco. Então o amor vem através dessas coisas que eles gostam, entendeu? As atitudes, né? E aí é difícil, por exemplo, ele tem um amor incondicional pela minha sogra. Um amor assim. E aí, às vezes a gente pergunta, mas você está feliz porque a vovó vem porque ela vai vir ou porque ela vai fazer uma comida gostosa para você? Aí eles não conseguem mentir. Aí ele fala os dois. Entendeu? Então, assim, é um amor muito grande, mas ao mesmo tempo eles não conseguem. E tem isso, a questão deles serem pessoas muito puras. Eles aprendem a mentir. Uhum. Mas, na verdade, assim, eles meio que não conseguem. Seu filho está com quantos anos hoje? Ele está com 17 anos e, assim, está terminando o ensino médio, é com luta. E isso que eu ia te falar. No começo, às vezes, a gente tem uns sinais da vida. O que aconteceu com o meu filho? Quando ele foi aprender a ler e escrever, eu, sem saber... Eu ajudava com as letras dos nomes das pessoas da família. Então, era o vovô Cid, a vovó Edna, a vovó Dose. Então, todas as letras tinha. E o papai, a mamãe. Então, tinha também essas outras para ajudar, sem saber. E meu esposo também, sem saber, uma coisa que a gente tem que fazer com o autista é assim, vai mudar a rotina amanhã? Ele falava, amanhã nós não vamos àquele horário em tal lugar, nós vamos em tal lugar. Amanhã nós vamos tirar sangue. Já prepara antes, então. Amanhã nós vamos tirar sangue. Vai sofrer de hoje para amanhã, não gosta de tirar sangue? Vai. Mas eu não vou avisar com uma semana antes, porque senão ele vai sofrer uma semana, ele não consegue fazer nada, ele só vai pensar naquele negócio que ele vai tirar o sangue semana que vem. Uhum. Então tem que ser com um prazo mais ou menos curto, e cada família vai descobrindo. Então a gente também fazia isso. Isso era um sentimento que a gente, sem saber... acabava aprendendo a lidar. E quando você descobre e quando você aceita, você aprende a lidar. E aí a vida fica mais fácil, a família fica mais estruturada, porque no momento assim é difícil, você desestrutura toda a família. Aí no momento que você aceita, que você vai atrás, que você luta junto, que está todo mundo junto, aí assim, até une a família, fica um elo muito maior, um amor diferente, né? Para mim, eu brilho o olho de falar não só do meu filho, mas de vários outros autistas. Eu tenho N histórias. É isso que a fada faz? É isso que a fada ajuda? É isso que a fada colabora, por exemplo, com as famílias? Exatamente. Como ser atendido pela fada? Como que as pessoas podem ser atendidas lá? Então, nós temos acesso tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Nós temos lá até telefones de acesso, né? Nosso WhatsApp está ali. O primeiro WhatsApp que vem é o meu, mas a gente já insere a pessoa através da Fada Três Lagoas, que é o nosso, tanto o Insta quanto o Facebook. Ela tem acesso a esse telefone. Através desse telefone, a gente já insere no grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, existe essa ajuda mútua, como a gente está falando. Porque a gente tem que estar sempre lutando por atendimento em saúde, às vezes por pela falta de conhecimento, às vezes também em educação e saúde, a gente tem que estar ajudando, que eu falo assim, tem que ser uma ajuda mútua, uma construção de todos, da família, dos profissionais, do poder público, é uma construção, entendeu? Porque ele é antigo, mas ao mesmo tempo ele é novo, porque agora que a gente está trazendo ele para a sociedade. Faz pouco tempo, né? Desde 2012, que é a lei de 2012 que trouxe ele para a sociedade. Então, é uma construção mútua. E aí a gente faz isso. Olha, vai em tal lugar, fala com fulano. Olha, agora você liga em tal lugar. E aí a gente vai procurando ajuda. E assim a gente vai se ajudando. E aí a gente tem evoluído muito, tem avançado muito, tem perdido muito menos tempo, porque assim, tem uma questão da neuroplasticidade do cérebro da criança. Então, até os 3 anos, você tem até uma forma diferente, né? Porque a gente tem o ABA, que é o principal. Vou te falar os atendimentos. O que a mãe fala assim, nossa, eu descobri que meu filho é autismo, o que eu faço agora? Uhum. Primeiro, os principais atendimentos essenciais para uma criança autista é fonoaudiólogo e terapia ocupacional. Fonoaudiólogo para trabalhar a questão da comunicação, independente dele falar ou não. E a terapia ocupacional é para trabalhar essas questões sensoriais que a gente falou, principalmente. Por exemplo, esses dias eu encontrei uma criança que só come amarelo. Aí, o que a mãe faz? Tem que pôr corante, tem que pôr no açafrão.
Entendeu? Então, a gente tem que... O terapeuta ocupacional, ele vai arrumando meios de amenizar esses transtornos. Aí tem a terapia, que é a análise do comportamento aplicado, que é o famoso ABA, que todo mundo escuta. E o que é isso? É a mudança de comportamento do autista. Então, independente se é autismo, tem para outro, N coisas que você precisa mudar no comportamento. Então, o que eu preciso mudar? Por exemplo, uma criança pequena. Eu preciso que ele saia da fralda. Ele está com 5, 6 anos, ele não saiu da fralda ainda. Então, quais são os mecanismos que a gente vai usar para ele sair da fralda? Nós vamos fazer isso. Aí ela faz um planejamento, e esse planejamento é em casa, na escola, na casa da avó, na casa da madrinha, todo mundo tem que fazer igual, entendeu? E aí esse planejamento, bom, beleza, agora a gente já conseguiu tirar ele da fralda, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa extinguir um comportamento. O que é? Parar de gritar. Vamos supor, uma criança que grita muito. Quais os mecanismos que a gente vai fazer para ele parar de gritar? Ele grita quando? Ele grita quando ele quer alguma coisa. Então, aí você vai estudar. Por que ele grita? Então, quais os mecanismos que a gente vai fazer? Então, a análise do comportamento, ela vai analisando cada comportamento. E o que a gente precisa mudar nesse comportamento? Uma criança que não senta em sala de aula. Quais os mecanismos que a gente vai usar para ele ficar dentro da sala de aula? Por isso que a gente reluta muito no começo do ano de começar sem auxiliar. Porque aí a criança às vezes fica sem auxiliar, tudo bem, está cuidada dentro da escola. Alguém está cuidando dela, mas ela está correndo lá. Ela está correndo. Ela correu uma semana. Na mentalidade dela, ela vai entender que ela vai para a escola para correr. E aí, para você colocá-la sentada dentro de sala de aula, vai ser muito mais difícil do que se você tivesse deixado ela em casa e começado quando você tivesse auxiliar com ela sentada na sala. Porque aí ela pode sair e correr, mas aí ela vai voltar. E aí vai ser mais fácil. Ou seja, a compreensão desses diagnósticos é muito importante desde o início, né, Nadir? E isso acontece, então, com a figura desses profissionais que você citou. Isso, que é o analista do comportamento. O analista do comportamento, que vai ser o terapeuta ocupacional. E o fonoaudiólogo. E o fonoaudiólogo. Por isso é tão importante ter esses profissionais ali próximos, né? Exatamente. E sua fada disponibiliza? Não, na verdade a gente acha os caminhos. A gente fala os caminhos. Eu não tenho convênio. Você vai fazer assim, assim, assado. Você vai já no médico, você vai pedir isso, isso, isso. Porque senão você vai no médico e volta. Aí vai no outro médico, não. Porque, por exemplo, a gente tem muita dificuldade em ter neuro, porque só tem uma neuropediatra na cidade. Às vezes ela não é daqui, às vezes ela está fora, às vezes demora um tempão para ela ser atendida. Vai no psiquiatra infantil. O psiquiatra infantil também tem essa condição. Entendeu? Até o próprio pediatra, ele pode já fazer os pedidos, o encaminhamento para neuropsicóloga, para fonoaudióloga e para terapeuta ocupacional. Ele já pode fazer esses encaminhamentos, tanto para diagnóstico quanto para fazer os tratamentos. Então, a gente faz uma forma de encurtar esse caminho. Sim. Entendeu? Porque, como eu te falei, até os 3 anos existe a neuroplasticidade. E aí... como eu te falei, do ABA. E até os 3 anos tem um outro que você trabalha, que é o Denver. Você trabalha com base em ABA, mas é o quê? A criança brincando no chão. É uma maneira mais fácil de você também ensiná-lo. O que o autista tem é uma forma diferente de entender as coisas. E a gente precisa entender como que ele entende. Então, a gente precisa achar esse caminho. E quanto antes, melhor. Por isso que a gente precisa aceitar antes, buscar antes, ver se tem alguma diferença antes e já procurar ajuda, né? Nadir, 17 anos convivendo com autista é um período bastante longo e eu imagino que muito rico para você, principalmente, independentemente da fada. Eu vou perguntar agora como mãe mesmo e principalmente como uma pessoa que estuda sobre o assunto. Existe uma evolução nessa coisa do tratamento? Você percebe que as coisas estão melhorando para os autistas? Sim. E o que principalmente tem melhorado? Olha, é muito difícil eu tirar minha vida longe da fada, né? Mas, assim, em relação ao autismo, o conhecimento tem vindo e a aceitação também tem vindo. Então, através do conhecimento, vem os tratamentos antes, vem a aceitação das pessoas, o entendimento nas ruas também. O diagnóstico também está um pouco mais fácil, porque, assim, na época do meu filho, quando é um autismo leve, é difícil de diagnosticar. Aí eu levei 2 anos e fui mais, assim, só de psicólogo foi meia dúzia.
Aí no médico foi assim, na verdade, quando eu fui diagnosticar, eram 15 pessoas para diagnosticar. Hoje você tem um profissional, que é o neuropsicólogo, ele tem condições de diagnosticar seu filho. Mas como que ele diagnostica? A observação. Ele vai lá na escola, ele vai na sua casa, ele vai na casa da avó. Esse profissional, ele vai fazer uma avaliação sozinho, ele consegue diagnosticar. Então, é uma evolução muito grande. Você pensa de 15 pessoas para um, é uma evolução muito grande. Então, assim, de 10 anos aí, a evolução está sendo muito grande mesmo. Graças a Deus, assim, está se abrindo os olhos, está vendo que realmente é uma necessidade que existe. Os nossos gritos não são são de pedido de ajuda mesmo. Só isso mesmo que a gente sempre busca, é o pedido de ajuda para esses indivíduos que são nossos filhos. E, às vezes... como eu te falei, descobre o filho, descobre o pai, porque é muito comum em menino, né? Mais comum, de 4 para 1, vamos supor. E às vezes, mas também, às vezes, mulheres adultas também descobrem. Tem uma especificidade. Mulheres adultas, elas têm muita capacidade de, a gente fala, tipo, burlar, tipo... Mulher é muito adaptável, então ela se adapta. E aí ela disfarça mais. Exatamente, ela vai disfarçando até para ela mesma. E aí ela acaba chegando às vezes na idade adulta sem diagnóstico. E aí ou ela foi diagnosticada com depressão, ou ela foi com burnout, ou TDAH, e às vezes é o que ela tem autismo. E quando o indivíduo descobre, ele se entende, entendeu? Então ele fala, nossa, então eu sou autista, tá, então agora eu vou me entender. E até a forma de você contar tem que ser bem... Porque, assim, senão eles não aceitam. Tem adolescentes que não se aceitam, tem adultos que não aceitam o diagnóstico, entendeu? E aí também se torna difícil. A não aceitação acaba trazendo consequências graves, muitas vezes, né? Infelizmente acontece, né? Nadir, e quais são os próximos passos da associação? Então, como é que vocês estão se planejando para o futuro? Então, nós temos uma assembleia neste próximo sábado agora, na sexta-feira, às 18 horas, no Conselho de Saúde, ali no centro, na Eloy Chaves, número 47, às 18 horas, na próxima sexta-feira. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma alteração do nome da AFADA para AMA, porque AMA ele é mais nacionalmente conhecido, vários estados têm AMA, são todos CNPJs e pessoas jurídicas independentes, mas futuramente um dia a gente pode chegar perto, vamos supor, da APAI, que antes era cada um por si e hoje existe uma APAI estadual, existe uma APAI nacional, então uma forma da gente conseguir mais força. E o que significa AMA? AMA é Pais e Amigos dos Autistas, Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Em alguns lugares é Associação de Amigos dos Autistas, em alguns lugares é Associação de Pais, mas o nosso vai ser Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Esse é o principal quesito. Aí vai ter mudança de endereço, a gente vai também fazer efetivação de contribuição de mães, de famílias também, para a gente poder fazer mais trabalhos, né? Porque a gente tem também um auxílio que a gente faz algumas famílias, que tem famílias que necessitam até do básico, às vezes a gente ajuda, né? Então, assim, é esse trabalho de formiguinha, mas que é um trabalho maravilhoso. E hoje gostoso. Vocês estão com quantas pessoas na associação? 196, mais ou menos. 196 atendidos. Por essas coisas que a gente falou, sim. Mas, assim, todo dia entra gente nova. Hoje entraram 2 mães, porque o autismo ele tem aumentado e as pessoas têm, como a informação tem aumentado também, não se sabe se é pelo aumento da informação ou se é pelo aumento mesmo do número, entendeu? Mas vem aumentando, então sempre está entrando novas pessoas, né? E como que vocês veem, por exemplo, essa tentativa da sociedade de integrar os autistas melhor, né? A gente vê, por exemplo, em algumas instituições já o símbolo, né, que é mundial do autismo, quer dizer, aquele estabelecimento ali, ele recebe os autistas ou recebe os pais de autistas. Você, de uma maneira muito clara e verdadeira, acredita que isso tem sido realmente colocado como deveria, Nadir? Eu acho que tudo é um caminho, tudo é uma construção, né? E tudo é uma informação, porque muitas pessoas olham e falam, mas o que é aquilo ali, né? E aí começa a perceber que realmente aquela criança grande que está no colo da mãe não é à toa. Ou aquele adulto que você não pode soltar da mão dele, porque senão você não faz mais compras, também não é à toa. E às vezes você tem que ir numa fila preferencial, porque
eles não conseguem esperar, eles têm uma ansiedade muito grande, ou tá acostumado já que naquele horário ele vai fazer alguma coisa e se não for, já desestabiliza. Então, acho que essas informações, essas siglas, essas questões de deixar uma vaga, às vezes, para as mães, algumas mães precisam muito. E esse entendimento que está havendo, nossa, muito importante mesmo. Eu acho assim que a sociedade está abrindo a mente realmente para isso. Não pensar que são só superdotados, que são uma minoria só. E como que faz para ajudar a associação? Então, nós temos lá na nossa página, aí nós eventualmente também, a gente tem uma conta corrente já hoje, nós temos um CNPJ, a gente recebe através de Pix. Eventualmente lá a gente também posta quando tem uma família precisando de alguma coisa, a gente faz recolhimento de alimentos, como é que fala? Tudo que uma entidade normal faz de ajuda mesmo, a gente também faz, né? De maneira, desde cesta básica, quem quiser doar cesta básica, a gente sempre tem família precisando, e desde uma cesta básica até a questão da informação mesmo, a gente está sempre... E é importante a gente reforçar, pessoal, que todo esse apoio, né, que é dado ali à instituição, eu não sei se eu vou acostumar a não falar a fada, a gente acostuma tanto, né? A fada. Mas a AMA, então agora, o próximo nome é a AMA, né? Uhum. Todo esse apoio destinado, principalmente financeiro, é revertido em benefício aos próprios pacientes, né? Sim. Que vocês usam esses recursos, por exemplo, para manter os profissionais ali que vão atender essas famílias que têm os filhos, né, autistas, ou têm hoje as pessoas o que a gente faz? Por exemplo, né? A gente faz o evento de Dia das Mães, a gente fez o Dia das Mães Autistas, a gente faz arrecadação, pede ajuda. O que não vende ajuda, a gente usa o dinheiro da associação, entendeu? A gente vende camiseta, a gente vende brinco, a gente vende tudo de autismo. Aí a gente fez um evento do Dia das Crianças, faltou alguma coisa, a gente vai lá e completa com aquilo, entendeu? Aí a gente faz, vamos supor, a gente faz 50 camisetas, 10 a gente doa para aquelas autistas que a gente sabe que não tem condições de comprar, aquelas mães, aquelas famílias. Então, a gente está sempre fazendo esse trabalho, porque a gente sabe que essas mães vão estar sempre com a gente, sempre divulgando, sempre usando essas coisas do autismo também. Então, assim, é para ajuda mesmo, ajuda nossa, mas, né, você sabe, né? Sempre a gente sabe que quando a gente ajuda o outro, é como a gente é muito mais ajudado, né? Não tenha dúvida, né? Porque a gente fala, como a gente fala, a gente se encontrou e assim... É uma felicidade nossa. Você me deu um spoiler agora há pouco, falando que a associação vai para um outro endereço, então. E já tem o endereço? Já pode divulgar? Então, nós estamos com duas possibilidades de endereço, entendeu? Nós estamos com 2 possibilidades, aí nós vamos ver entre essas 2 possibilidades. E o objetivo é ir para um espaço maior? Maior. Na verdade, assim, um espaço real, né? Porque hoje a gente ainda tem uma sala cedida pela faculdade... Anhanguera, e aí nós vamos para um espaço maior que realmente a gente possa, porque tem mãe querendo dar aula de pintura para as crianças, tem psicólogo que quer fazer um grupo de autoajuda entre as famílias, que as mães precisam. Eu falo sempre às mães, gente, assim, porque sempre a maioria é a mãe que está. São os familiares, podem ser pais, podem ser avós, né? Mas a gente sempre assim, mas tem os pais também e tios, assim, né? E a gente precisa também trazer o envolvimento dos pais, né? Porque pai, assim, por natureza, ele já está sempre só ajudando, né? E aí, imagina com o autista, né? O autista, às vezes, só a mãe que às vezes dá conta, às vezes nem vó dá conta, e aí fica uma sobrecarga muito grande. Mas a gente quer ampliar, começar com mãe, partir para pai, depois para avó, entendeu? Para todo mundo saber lidar, para todo mundo saber como fazer, deixar a mãe passar uma tarde toda sozinha, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente fez o Dia das Mães Autistas, tinha mãe que passou um tempinho lá, já teve que ir embora, porque, sabe? E aí isso dói muito, né? Porque ela precisa também ter um tempo para ela, né? Precisa ter essa vida própria, né? Que é mais difícil. Com apoio dá para ter uma vida normal maravilhosa, né, Nadir? Sim, acho que com apoio tanto para os autistas quanto para os familiares é possível essa convivência de uma maneira muito tranquila, né? Com certeza, a gente consegue, porque aí você consegue... com o tratamento você consegue maior independência do autista, você consegue às vezes desenvolver, a gente fala assim, os autistas de nível 3, você desenvolveu um AVD, que é o quê? Ele tomar banho sozinho, que é a atividade da vida diária. Às vezes ele escovar o dente sozinho, então você vai desenvolvendo isso, e isso vai desenvolvendo a independência do pai e da mãe. Até de poder sentar e assistir uma TV tranquilo.
entendeu? E isso, às vezes, tem famílias que não tem. A gente acha, fala, nossa, a mãe não consegue assistir a TV? Não, às vezes não. Às vezes senta a mãe para assistir a TV, o pai fica em pé, de goleiro, né? Aí, e vice-versa, e assim vai. É um pouco difícil, mas com amor e com ajuda a gente vai. Principalmente amor, né? É. Bom, a gente já está entrando na reta final do nosso bate-papo. Eu quero te agradecer, porque foi incrível, como sempre, falar com você. A gente fica inspirado, né? Porque você começa a ver que como é importante a informação, né, Nadir? Como é importante você perceber que existem tratamentos, existem saídas, existe principalmente apoio, né? Para pessoas que acham que às vezes a vida está perdida, que porque diagnosticou ali, né, o autismo, e não. É um início, é um recomeço. Na verdade, é uma nova forma de encarar a vida. E isso vocês fazem com maestria. Eu vou ter dificuldade de esquecer da fada, porque, como eu disse, né, desde o início acompanhando ali, mas assim, que venha então o AME, né, que venha aí trazendo muita coisa boa. Parabéns novamente. E para a gente finalizar, eu queria que você reforçasse, né, para as pessoas que têm o interesse em conhecer a instituição, então, como elas podem fazer, tanto para serem atendidas, quanto para ajudarem, porque tem muita gente que às vezes quer ajudar a fada, né, o AME agora, e não sabe como. Então, como nós vamos precisar de ajuda agora, porque nós já estamos pensando no Dia das Crianças Autistas, né? Já começamos essa outubro, semana. Né? E a gente já tem que planejar, né? Porque é o início do mês de outubro, e a gente tem o mês de setembro para planejar isso. As pessoas podem ter acesso, podem entrar pelo Insta e pelo Facebook, a Fada Três Lagoas, né? Associação Fazendo a Diferença. Isso vai mudar o nome depois também. E aí também eu posso já dar o meu telefone, que eu sempre falo para você também, Rogério, para quem tiver, que o meu telefone está sempre à disposição, porque assim, pode ser que naquele momento eu não atenda, mas depois eu dou um retorno, porque eu gosto de falar sobre autismo. É 679 9674 0733. 679 9674 0733. Esse telefone está disponível nas nossas páginas, e futuramente a gente vai ter, se Deus quiser, o WhatsApp da Fada com várias mães. Só que aí, assim, esse é só o primeiro passo, que a gente já faz a inserção dentro do grupo, e lá ele tem acesso a todas as outras mães. Ajuda mútua, não é ajuda minha, nem eu sou sozinha. A associação é feita de 15 mães, são todas mães, e são todas assim muito atuantes. Nós temos 10 assim que não deixam a gente respirar. Com certeza, a gente acompanha isso de perto. É verdade. Muito legal. E a gente ama muito isso. Parabéns novamente. Muito obrigada pela oportunidade. Que venham muitos bate-papos como esse no futuro, para a gente falar sobre o crescimento da associação. Tá? Amém. Quero receber você novamente aqui, você com outras mães também, para a gente falar, Rogério, lembra que a gente falou da AMA? Olha, nós já estamos num espaço maior, estamos fazendo muitas coisas, viu, Nadir? Eu torço de coração para que isso aconteça. Bacana. Vamos trazer outras mães, porque aí tem as historinhas diferentes, que eu falo que as minhas historinhas já são as mesmas. Já foram repetidas algumas vezes, já tem, né? As histórias diferentes. Tem histórias muito boas mesmo. Muito parabéns, legais. Parabéns, obrigado, viu? Eu que agradeço. Que Deus te abençoe muito, e que abençoe todas as mães, pais, responsáveis, né? Que têm esses filhos especiais, né? São pessoas especiais, como você disse, porque o amor continua, né? De um jeito diferente, o comportamento, mas o amor ali, a compreensão mútua continua. Obrigada. Se fez sentido para você, entre em contato com a gente também. Você pode estar aqui, num próximo episódio do Papo 67. Esse é o 37º. A gente está chegando aí ao 40º episódio. Eu e meu parceiro, meu amigo Marcelo Fefim, estamos aqui, sempre esperando a sua contribuição. Seja com uma sugestão, trazendo uma dica de alguém que a gente possa ouvir aqui, como a Nadir, que foi sugerida por muita gente. Que legal. As pessoas queriam que a gente trouxesse você aqui, viu, Nadir? Bacana, obrigada. Aproveitar e mandar um abraço aí para os meus companheiros do Rotary Club Costa Leste, porque eles foram bastante incisivos. Parceiros. Não, tem que levar a Nadir lá para fazer esse bate-papo com você, mas também você pode ser parceiro da gente aqui, viu? Você pode trazer alguém para a gente entrevistar num episódio, pode patrocinar um episódio, pode patrocinar o canal, por que não? De repente patrocina a gente vai fazer um jabazinho, fazer uma propaganda sua aí, né? Manda um pix pra gente de qualquer valor também, acima de R$50, que a gente faz uma propaganda aqui pra gente manter esse projeto, tá certo? E até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Obrigado, Nadir. Obrigada. Um abraço.